Queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula online. Aqui quem está falando é o professor Alan Grisoia e o tema da nossa aula são os anestésicos gerais. Posteriormente a gente vai também falar dos anestésicos locais. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui uma caneta para a gente ir marcando, tá? Sejam bem-vindos, vamos lá. Bem, eu vou falar, né, a gente vai começar falando um pouco do histórico da anestesia. Imaginem vocês, antes do surgimento dos anestésicos, que era um procedimento cirúrgico. Antes desse surgimento, se utilizavam métodos, digamos assim, o procedimento cirúrgico era uma verdadeira tortura, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui uma cirurgia sem anestesia. E antes do surgimento, né, se utilizava o surgimento dos anestésicos, de fato, se utilizavam remédios naturais, métodos físicos, ópio, né, obtido da papoula, frio, né, colocava ali o caboclo no frio, tudo isso para tentar dar alguma analgesia. Então, ou seja, a cirurgia antes do anestésico era uma tortura. Mas aí, em 1846, aqui, estou mostrando aqui para vocês, é considerado o início da era moderna da anestesia. Foi demonstrado publicamente no hospital dos Estados Unidos, em Massachusetts, a utilização do éter. Então, o éter foi considerado o primeiro anestésico moderno. Foi demonstrado a extração de um dente, né, paciente através de uma anestesia utilizando o éter. Assim, o éter é considerado o primeiro anestésico ideal. Ele se manteve no papel da anestesia clínica até meados de 1950. E durante esse período foram surgindo, a partir do éter, foram surgindo muitos outros anestésicos. Aqui ainda em 1846, James Simpson já mostrou o uso do clorofórmio para aliviar dores do parto. E em 1956, já mais recente, né, tivemos a introdução do alotano. E rapidamente, né, esse tornou-se o anestésico predominante na medicina. Em meados de 1935, Land demonstrou a utilidade clínica do tiopental. Aqui a gente já está falando de um anestésico intravenoso. A gente vai ver que os anestésicos são inalatórios e você tem os anestésicos intravenosos também. Então isso possibilitou uma grande evolução no processo cirúrgico. Olha a imagem aqui, a gente saiu desse cenário, né, para um cenário mais controlado. Esse cenário aqui de baixo. E a anestesia, ela evoluiu tanto, né, progrediu tanto, que é uma especialidade médica, né? Diria hoje que é o sucesso de uma cirurgia, ela passa também pelo sucesso do procedimento anestésico. O que é anestesia geral, gente? Então, assim, anestesia geral, bora ver aqui, é um estado neurofisiológico reversível de depressão do sistema nervoso central, causando perda de percepção e de resposta a estímulos. Então, a gente tem uma intensa depressão do sistema nervoso central. Então, o alvo dos anestésicos é o sistema nervoso central. 5 efeitos são desejados, podemos assim dizer. Existem efeitos não desejados também, né? A gente vai falar mais lá na frente. Mas são 5 os efeitos principais desejados no processo cirúrgico, que são a perda da consciência, que o paciente dorme, né? Ali perde a consciência, amnésia e não vai recordar de nada, analgesia, que é super importante, inibição de reflexos autônomos e relaxamento da musculatura esquelética. Então, essa depressão do sistema nervoso central, ela tem por objetivo esses 5 efeitos principais. Tem uma observação aqui embaixo super importante, que ele diz assim: nenhum dos anestésicos disponíveis no momento é capaz de produzir todos os 5 efeitos desejados quando isolados
quando usados de maneira isolada. Ou seja, a gente vai ver mais lá para frente que na anestesia se usa a combinação de fármacos. Uns com uma propriedade analgésica maior, outros com uma propriedade anestésica melhor, e assim você consegue reduzir as doses, aumentar a segurança e produzir esses 5 efeitos desejados. Bem, o processo de anestesia é dividido em 3 estágios, que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro estágio da anestesia, depois a gente vai falar da profundidade, tá? Agora a gente está falando dos estágios. O primeiro estágio é indução. O que é a indução de anestesia? É o tempo desde a administração de um anestésico potente até a instalação de anestesia efetiva. Normalmente, no processo de indução, se prefere fármacos intravenosos potentes para que ele consiga fazer rapidamente a indução da anestesia. Vou dar o exemplo aqui do Propofol, um anestésico intravenoso que é muito usado no processo de indução. Uma vez que foi induzido a anestesia, a gente chega numa segunda etapa, que é chamado de manutenção. Nesse processo, são monitorados em tempo real, assim por dizer, em real time, os sinais vitais, né, do paciente, a resposta aos estímulos, para que se possa fazer um equilíbrio, como ele coloca aqui, olha, monitorados continuamente para balancear a quantidade do fármaco inalado ou infundido, sendo que nessa etapa de manutenção da anestesia é preferível os anestésicos voláteis, inalatórios, como está aqui, por promoverem uma resposta rápida de profundidade da anestesia, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as profundidades, né? São 4 níveis de profundidade da anestesia. E isso é rapidamente controlado pelos anestésicos voláteis, que muito comumente são usados em associação com a fentanila. A gente já falou na aula de opioides sobre a fentanila. E essa associação é muito comum pelas grandes propriedades analgésicas que a fentanila apresenta. A manutenção ela vai ali durante todo o processo cirúrgico. Terminou o processo cirúrgico, a gente entra na última etapa, que é considerada ainda cirurgia, que é chamada de recuperação. A recuperação, o que acontece? A mistura de anestésicos, né, ela é retirada, cessa-se a administração dos anestésicos. E a partir daí o paciente vai ser monitorado. Os seus retornos a um estado de consciência. Aí são monitoradas suas funções de respiração, pressão arterial, frequência cardíaca, reflexos. Se nessa etapa, por vezes, se utilizou um bloqueio neuromuscular, aí você vai usar uma droga para reverter esse bloqueio, para que você acelere essa recuperação. Então, os estágios da anestesia são essas 3 etapas. Tem um colega aqui de anestésico, ele até brinca que é o primeiro a chegar, né, que ele chega antes para fazer a indução, e é o último a sair, porque ele tem que monitorar ali a recuperação do paciente. Tá? Então, estágio 1, 2 e 3. Isso aqui são os estágios, né? E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a profundidade da anestesia. Bem, o estado anestésico, né, a profundidade da anestesia, tem 4 estágios sequenciais, caracterizados por depressão crescente do sistema nervoso central à medida que o anestésico acumula no sistema nervoso central, à medida que você aumenta ali a pressão de anestésico e que ele se difunde, né, no sistema nervoso central. Vamos ver quais são esses estágios. O primeiro estágio é chamado de analgesia. Deixa eu ver, vou marcar aqui para vocês. O primeiro estágio da anestesia é chamado estágio de analgesia. A primeira coisa que acontece com o paciente é a perda da sensação de dor. Já foi demonstrado que isso ocorre através da inibição, né, da via espinotalâmica, uma via muito importante
de nocicepção periférica, que detecta a dor. Nesse estágio, o paciente ainda apresenta uma consciência, capaz de conversar, e ele vai evoluindo até um estado de sonolência. E à medida que isso vai evoluindo, a amnésia e a redução da percepção, você já começa a entrar no segundo estágio de profundidade. Então, você está aumentando ali, lembre que vai cada vez mais, está chegando mais anestésico acumulando ali no sistema nervoso central. O segundo estágio, ele é um pouco paradoxal, né? Mas é chamado de excitação. Estado de excitação. Então, a primeira analgesia, depois excitação. O paciente pode apresentar, né, um certo estado de delírio, agitação, até agressividade. Olha aqui a figurinha aqui. Uma confusão mental, né? Se espera, né, que durante o processo de anestesia esse estágio passe de maneira rápida. Porque aqui também ocorre irregularidades na pressão arterial, né, variações da pressão arterial, bem como na própria respiração. Então, uma anestesia bem feita, esse estágio 2, né, de excitação, tem que ser o mais curto possível. E daí se evolui para o estágio 3, que é o chamado anestesia cirúrgica. Bora marcar aqui anestesia cirúrgica. Que o paciente, além da analgesia, agora ele vai apresentar perda de tônus muscular, dos reflexos. E também respiração regular, perda de movimentos. É o estado ideal para o procedimento cirúrgico, como ele coloca aqui embaixo. Esse estado ele vai estar ali sendo constantemente monitorado e ele é mantido muitas vezes através da infusão dos anestésicos inalatórios. Você não pode infundir pouco para que ele não retorne, né, no acorde, nem infundir muito para que ele não vá para o quarto estágio de depressão, que é perigoso, digamos assim, reações adversas nós estamos falando, que é chamado estado de paralisia bulbar, que é onde ocorre grave depressão da respiração e dos centros vasomotores. Ou seja, você tem que evitar que o paciente chegue a esse estágio, que pode ter uma parada respiratória, risco, né, de óbito, e o anestesista ali vai regulando para que não aconteça isso. E assim são divididos o estado de anestesia, né? Estágio 1, 2, 3 e 4. Ou seja, estágio 1, analgesia. Estágio 2, excitação. Estágio 3, anestesia cirúrgica. E o estágio 4, paralisia bulbar. Aqui nessa figura ele mostra um pouco, né? O que ele está mostrando aqui? Bora dar uma olhada. Cadê meu ponto de Jesus? Ah, tá aqui em cima. A gente tem aqui no eixo Y, marca aqui para vocês, pressão parcial alveolar em ATM. Então é a pressão do anestésico, que vai ser regulada lá pelo anestesista. Então ele mostra aqui que uma pressão de 0,01 ATM. Aí considera um nível subterapêutico que não gera anestesia no paciente. Essa pressão alveolar. Então, para que ele consiga, né, gerar um estado anestésico, e eleva a pressão aqui para 0,04. Aí ele vai monitorando até atingir o estágio 4. Desculpa, o estágio 3, né, que é de anestesia cirúrgica, que a gente viu anteriormente. E a partir dali ele tem um que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que é essa onda aqui, ó, subindo e descendo, e vai regulando isso, monitorando os parâmetros fisiológicos do paciente. Para ele atingir esse estado de equilíbrio dinâmico, né, de nível terapêutico, anestesia, ele estabelece essas pressões aqui de 0,015 a 0,02. A gente tem uma outra linha pontilhada aqui, que está subindo, né, indo para depressão respiratória. Quer dizer, um nível de depressão muito elevado.
Quando aconteceria isso, se ele continuasse com a pressão de 0,04. Levaria aquele estágio 4, né, de anestesia, que levaria a um nível tóxico e uma depressão respiratória do paciente. E ele não quer isso. Quer manter aqui o anestésico em níveis terapêuticos e assim vai monitorando e controlando essa pressão alveolar do anestésico. Gráfico bem legal de avaliar. Bem, aqui está falando sobre os anestésicos, são divididos em duas grandes classes, né? Pode dizer assim, os inalatórios e os intravenosos. A gente vai parar aqui o vídeo e vai fazer um outro vídeo com a segunda parte, dando sequência a partir daqui. Tá ok? Então espero vocês até o próximo vídeo.